uma diferença na nossa vida. Montanhas se levantam todo dia. Na segunda-feira de manhã acordei e tinha uma montanha perto de mim. Eu tive que ultrapassar ela. Amém? E eu queria falar, irmão, sobre visão gera visão. Visão gera visão. Você gosta de anotar? Visão gera visão. E a visão de alguns líderes aqui, irmãos, que estão aqui nessa noite, de estar aqui, talvez, há muito tempo, vindo terça em terça-feira, assim como eu. E muitas vezes viu pouquinha gente. Eu posso dizer para vocês que há 2, 3 anos atrás era o ministério de louvor que vinha para o Tadel, não era? Era o ministério de louvor que estava no Tadel. E nós sentávamos numa rodinha aqui, nós pregávamos a palavra e orávamos. E hoje já não é mais o ministério de louvor, é muitos outros ministérios que estão aí. E muitas outras pessoas virão. Então, a visão que esses líderes tiveram foi essa visão aqui para maior. Eu creio que é para maior, para mais. A visão que nós, os líderes, que eu falo aqueles lá no início, tivemos de uma igreja que pode ser igreja mesmo. Viver o contrário que um dia nós vivemos, irmãos, gera visão em outras pessoas. E assim a visão vai indo. Não estou falando daquela visão do MDA, estou falando da nossa visão de reino, de igreja, de querer ser um povo santo, escolhido. Essa visão que está dentro do meu coração, com certeza pessoas vão olhar e vão querer. E você deve ter sonhos, visões também. E você vai ter seguidores, amém? Porém, como eu falei no culto de domingo, entre o lugar santo, quem era o lugar santo? Quem estava no culto domingo, levanta a mão. Entre o lugar santo, Cádiz, cadê esse Cádiz? E entre o lugar de abundância de árvore, Sered, viu? O culto tem que funcionar, irmãos. Sempre vai ter o quê? Sempre vai ter o quê? Consultas universitários, o caderninho, agenda de 2011. Sempre vai ter a aspereza, Seir, amém? Lembre-se disso, irmãos, nós estamos no lugar santo. Nós estamos no lugar, e o lugar santo não é essa igreja aqui. O lugar santo, nós estamos no Senhor Jesus. Nós estamos nele, nós estamos enraizados nele. O Senhor nos colocou nele já, Ele nos enxertou nele. Na morte da cruz nós somos ramos que estamos na árvore da vida, na abundância de árvore. Isso quando saltou meus olhos, irmãos, eu gosto muito de brincar, você já notou? Brincar não, eu gosto muito de usar as palavras, o significado das palavras. Eu ganhei um livro da Juremi ainda bem nessa área, né? Que fala o significado de nomes bíblicos. Então quando vem os negócios assim, eu procuro aprender mesmo, estudar. Então, do lugar santo de Cádiz, onde eu estou indo, até chegar a Zered, tem Seir, que é o monte que esse cara rodeando, o monte da aspereza. E até nós chegar à abundância de árvore, muita coisa áspera nós vamos ter que encontrar pelo caminho. Muita aspereza vai vir. E a pergunta que eu quero falar para você é: qual a visão que você tem de você mesmo? Qual a visão que você olha para você e você tem de você mesmo? Você se acha um vencedor ou um derrotado? Tem muita gente que se acha vencedor, mas é um derrotado. E tem muita gente que é derrotado e é um vencedor. Qual a visão que você tem de você mesmo? Quando você olha para você, eu vou brincar hoje, eu quero brincar um pouco. Hoje eu ainda vim de Santo Antônio, eu rindo sozinho no carro, dirigindo. E a ninguém está rindo. Ele disse: eu estou pensando no Rodrigo. Esse Rodrigo é um vencedor, esse cara. Sério? Rodrigo é um vencedor, irmãos. Eu acompanhei a história dele. Eu estou vindo de Santo Antônio e coisa do Espírito Santo, eu acho que eu me lembrei. Primeira vez que eu vi o Rodrigo foi lá em Santo Antônio da Patrulha. Ele foi lá ver o pastor Norte, que era mais bonito que eu, porque eu não podia ser pastor. Foi isso mesmo. Isso mesmo. Mas ele é um vencedor. Ele é um vencedor, a Liane é um vencedor. Nós todos aqui somos vencedores pela história que nós temos. Mas eu posso me sentir um derrotado. Eu posso me achar um derrotado. Eu posso viver na derrota. Mas nós todos somos vencedores. Amém? Como é que você se vê, irmão? Como é que você tem uma visão de você mesmo? Quem é pai e quem é mãe? Você tem uma visão de você mesmo? Quem é filho? Em relação ao seu pai, que visão você tem? Na sociedade, que visão você tem de você mesmo na sociedade? Você é mais um? Quem é empresário aqui? É mais um empresário na sociedade? O empresário cristão, irmãos, ele é mais do que um empresário. O empresário é mais do que um empresário. Um professor cristão é mais do que um professor. Um funcionário, um empregado em qualquer empresa. Ele não é só mais um empregado, ele é mais do que isso. Ele é mais que vencedor.
Cristo diz que nele nós somos mais que vencedores. Amém? Mas às vezes a gente se limita por aquilo que eu sou. Eu sou um simples carpinteiro, pastor. Você é um simples carpinteiro mais que vencedor. Amém? Então eu tenho que olhar para isso e ver quem eu sou. Quem eu sou, como que você se vê sendo membro da Igreja Vida? Sou mais um membrinho de igreja que eu estou aí, tá bom. Depois tem um copo d'água para mim? Oh, glória. Como que eu me vejo, irmão? Eu sou mais um membro. Sou mais uma pessoa sentada aí. Sou mais um que cheguei. É meu cantinho. Me dá só um cantinho para mim que tá bom. Eu sou mais um que vou à célula. Eu sou mais um. Eu não quero ser mais um pastor na cidade de Osório. E eu não quero ser o orgulhoso pastor, não. Eu quero ser o pastor que o Senhor levantou na cidade de Osório. Porque Ele que me levantou. E Ele não levantou qualquer coisa, não, irmãos. Ele não te levantou para ser um líder qualquer, não. Ele te dá autoridade no nome dEle para fazer coisas ainda maiores. Como é que eu vou pensar em fazer merreca de coisa se o mestre diz para mim que eu vou fazer coisa maior que ele? Não, irmãos. Eu quero. Isso não entenda como um orgulho santo que vai ter que ser botar um chapelão, talvez, e virar, ou botar uma foto lá na frente. Não, irmãos. Deus me dá autoridade para isso. Não quero ser mais um, não. Quero ser mais um, eu quero fazer a diferença, mas isso tudo conforme o Espírito Santo guia a gente, amém? Porque todo líder, irmãos, precisa de seguidores. E se você não está fazendo seguidores, irmãos, para Jesus, alguma coisa tem errado. Você não está se vendo como seguidor dele. Se você não está caminhando em direção a Cristo, as pessoas também não vão querer caminhar. E a gente precisa, sempre, 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 correr para o alvo. O povo ia atrás. Onde ia Jesus? Jesus entrou no barquinho e atravessou o rio e ia para o outro lado do Jordão. O povo dava um jeito e ia onde? Ia lá para o outro lado do Jordão. Era lá que estava o cara, meu. É lá que está o grande líder, é lá que está o mestre, é lá que eu quero ir. Ele subia para os montes, eles iam atrás. Nós temos a vida de Cristo em nós. Onde nós ir, nós temos que ser que nem mel, irmão. As moscas têm que ir. Não é que nem melda, é que nem mel. Tá? É mel. Não bota o dá no final. A abelha. Não é mosca, mosca vai na melda. Abelha. Se o Marco está gravando, corrige isso aí. Tá bom? Glória a Deus. Irmãos, todo líder precisa ter seguidores na família. A nossa família precisa querer nos seguir, porque nós temos que ser o sal da terra lá dentro da família. A visão que eu tenho de Cristo, vocês têm que olhar para mim. Eu fui sábado à tarde, quando estava o chá das mulheres, resolver um problema lá em Santo Antônio. De urgência, eu e o Norte. Depois de lá, vindo embora à tarde, o Espírito Santo pegou eu e meu filho Arthur e fomos fazer uma visita para uma família e expulsar demônio. E chegamos lá, foi tão forte, eu tenho que ir lá visitar o fulano. E fomos lá. E cheguei lá e a minha vontade era de expulsar demônio. A primeira pessoa que eu vi era uma endemoniada. Eu olhei para a pessoa, demoniada. Uma hora vem endemoniada. Mas como é que eu vou fazer isso numa visita? Então o Espírito Santo começou a conduzir aquilo. Irmãos, terminou lá nos demônios. Terminou lá nos demônios. Posso orar aqui dentro da tua casa? Sei, Deus mandou. Pode. Posso orar com vocês? Pode orar com a tua família? Juntei toda a família. Posso abraçar vocês? Pode. Eu sou um doido. E fomos orar. Pessoas, as crianças levantando de noite e vendo boneca falar com eles dentro de casa. Porta batendo, gente brigando, casal discutindo. Mas Deus me mandou para lá. E eu saí de uma situação chata para a minha vida. Podia vir para casa que nem o cavalo pica-pau com o beiço caído, desanimado. E Deus me manda para mais uma situação. Eu fui. E foi benção, porque agora ontem, eu liguei, hoje ainda eu liguei para pessoas, vou ligar para a pessoa ver como é que está. E aí, como é que está? Tu precisa voltar aqui. Tu precisa vir orar mais vezes aqui. Olha, nunca passei uma noite tão boa. Claro que não é por mim, né, irmãos? Nunca passei uma noite tão boa. Olha, vou te falar uma coisa. Eu profetizei sobre a vida daquela pessoa, dando testemunho, sabe de onde? Da nossa célula. A Maria tem uma pessoa na célula que ela usava muito remédio antidepressivo, não usa mais. Eu já falei com ela um dia, vim dar testemunho em caixa. Eu disse para ela, eu tenho uma pessoa lá na igreja que nunca mais tomou remédio antidepressivo, porque ela conheceu Jesus. E tu também, a dona da casa, depressiva, irmãos. Parecia aquele filme daquela, sabe? Tem o cabelo loiro assim. Mano. Desceu as escadinhas da casa assim.
Só voltou o pescocinho. E eu olhei para nunca mais tu vai tomar remédio depressivo se tu deixar Jesus entrar na tua vida. Tem que ser luz onde a gente é, irmãos. Que visão eu tenho de mim? Eu sou um derrotado, eu já estou cansado. O Espírito Santo vai falar contigo, irmãos, e você vai ter que fazer algo. Amém? Abra comigo Deuteronômio, capítulo 1. É um pouquinho antes de ele chegar em Seir. Mas é a mesma coisa, é o mesmo texto, é tudo. Capítulo 1, versículo 6. Primeiro discurso de Moisés na planície do Jordão. Capítulo 1, versículo 6. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado nesse monte. Nós pregamos sobre o que domingo? Montanha. A montanha? Aqui no meu já fala monte. E diz assim: tempo bastante haveis estado nesse monte, voltai-vos e parti, ide à região montanhosa dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, na Arabá, e a região montanhosa, e a baixada, e ao Neguebe, e a costa marítima, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai e possuí a terra que o Senhor com juramento deu aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Para quem que é essa terra, irmãos? Bate no peito sim, essa terra é minha. Mas bate com convicção, senão não vai herdar nada. Essa terra é minha. Para Abraão, Isaque e Jacó, a descendência deles e depois deles. Essa terra é minha, essa terra é sua. E eu quero ela para mim. E o diabo não vai roubá-la de mim. E eu vou tomar posse dela. E eu vou entrar, nem que eu tenha que fazer que nem Caleb e Josué. Eia! Como é que é, igreja? Vamos lá ou não vamos? Vamos ficar aí parados olhando? Nós vamos entrar. Nós vamos chegar. Amém? Versículo 6 diz assim: tempo bastante haveis estado neste monte. Tempo bastante haveis estado nesse monte, amigo. Talvez, amado, você já esteja há muito tempo procrastinando algo no monte. Sabe o que é procrastinar? Deixar para amanhã. Deixar para depois. Tempo bastante já haveis estado nesse monte. Tempo bastante, talvez tu está procrastinando como pai, como mãe, como uma pessoa na sociedade, como um membro na igreja, como um discípulo de Jesus. Tempo bastante você está levando com a barriga, empurrando com a barriga. Eu, como sou malhado, não tenho barriga, não posso empurrar. Os mais malhadinhos que nem o João, assim, né, João? Então, irmãos, Jesus está dizendo para nós que nós estamos ficando muito tempo parado. Deus está falando, em todo o tempo, se tu vai ler as passagens aqui de Moisés, em Deuteronômio, ele está falando sobre montanha, sobre monte. Ele está sempre dizendo para o pessoal: ei, vamos lá, vocês estão ficando muito tempo parados. Vocês estão ficando muito tempo aí, ó. Pensando no quê? Uma hora estão rodeando, aqui já estavam parados no monte. No versículo 7, ele diz assim, ó: voltai-vos e parti a região montanhosa. Daí é onde eles saem e vão encontrar Seir. O Senhor diz, ó, vocês voltem e partir daí e vão para as regiões montanhosas. Daí ele diz vários lugares ali. Eles vão ter que parar só lá em Seir. Daí no vez de eles seguir em Seir para frente, eles ficam então, quando eu preguei domingo, rodeando Seir. Mas Deus diz para eles, voltai-vos e parti a região montanhosa. O pedido de Deus continua sendo de um mesmo, irmãos, que a gente volte. Que a gente volte e continue marchando, que a gente continue indo, que a gente continue em direção das montanhas. Mas pastor, tu não pregou que era para passar, que não era para ficar nas montanhas, mas Deus está mandando nós ir para as montanhas. E tem montanhas que fazem bem para a minha vida e para a tua vida. Não é para nós ficar rodeando elas fazem bem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Porque Jesus nunca disse para nós rodear a montanha. O que Jesus disse para os montes? Se você e eu tivesse fé. Diga para esse monte, sai da minha frente. Tem muito monte que vem, irmãos, para ativar a fé em nós. Só para nós ativar a fé e dizer assim, monte, sai daí. Monte, problema, vou simplificar, dificuldade, aspereza. Tudo quanto é coisa ruim, monte na tua frente. Para ativar a fé, um mau relacionamento, para ativar a fé em mim.
para me dizer, monte, eu quero fazer aquilo que o meu mestre me ensinou, o poder que está em mim. Sai daí, passa. O monte vem para coisa boa também, a montanha é para coisa boa, não é para ficar rodeando. Jesus diz, se tiveres fé, diga para esse monte, sai, e ele sai. Mas é para quem tem fé. Para quem não tem fé, gosta de ficar rodeando, gosta de ficar muito tempo no monte, gosta de ficar ali. Não sei se eu vou conseguir, não sei se vai dar certo, não sei se essa igreja vai romper, não sei se vai acontecer, não sei se a minha célula vai dar certo, não sei se o meu discipulado, não sei. Tenha fé, diga para o monte, vai ter que sair. Vai ter que sair, amém? Para que montanhas, irmãos? Para que as montanhas? Para ter visão clara e definida além das montanhas. As montanhas só encobrem algo. E por que o Senhor mandou eles isso? Tu lê no texto, para que ir para as montanhas? No versículo 8 ele diz, eis aqui a terra, sobe a montanha e olha a terra que eu dei para vocês. Depois da montanha vai ter a terra. Sobe lá e acompanha. Para termos visão clara, definida, além das montanhas, além das dificuldades, das lutas, dos desafios, do medo. Eis aqui a terra que eu pus diante de vós, entrai. É uma ordem. Entrai, o Senhor diz. Entra, entrai. E ele continua, possuir. É outra ordem, possui ela. A terra que o Senhor, com juramento, deu a vossos pais. Deus é homem para que minta? A Bíblia diz que não. E ele jurou que era para os nossos pais, os pais da fé. E é nossa. Os nossos descendentes, os descendentes deles e os que vieram. É nossa. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E Deus, através das dificuldades, nos dá a visão daquilo que já é nosso, imagina. Através de uma dificuldade, Deus dá a visão daquilo que é nosso. Talvez a situação difícil que tu está vivendo, Deus está te dando ali a visão para te ver aonde Ele quer te levar. Aonde Ele quer te mostrar. E eu queria falar com vocês 5 tipos. De 3 tipos de visão, irmãos. 4 tipos de visão que a gente pode ter. Como que a gente pode ter para ter essa visão? Como que a gente pode fazer para ter essa visão além das montanhas? Para que chegar nas montanhas? Eu queria ver contigo. Para que Deus nos dá as montanhas? Vamos dizer assim, a pergunta. A primeira. Acho que eu não botei a perguntinha grande. Ah, não, tá certo. Eu pulei aqui, ó. Para ter visão exige algumas coisas do tipo. O que vai te exigir para te ter visão das coisas de Deus? Primeira coisa, sensibilidade à voz de Deus. Deus só vai falar contigo se tu tiver sensibilidade à voz dele. Ele só vai te mostrar alguma coisa se tu tiver sensibilidade à voz dele. Moisés ficou parado vendo a sarça ardente, lá no antepenúltimo culto nosso. Ficou olhando a sarça queimar? Não, ele teve que se aproximar. E teve que ser sensível, porque ele ficou maravilhado. O que ele fez? Diz que ele ouviu a voz do Senhor. Teve que ter sensibilidade, porque tem coisas, irmãos, que tiram o nosso foco. Tem coisas que a gente olha e não vê Deus falando. E isso, irmãos, é para pessoas espirituais, que vão estar no meio da cova dos leões. Pessoas espirituais vão para a cova dos leões, sabia? Pessoas espirituais vão para dentro da boca da baleia, para Deus poder falar. Pessoas espirituais vão ir para a pressão. Pessoas espirituais vão dentro da fornalha. Porque são espirituais, a carne não importa o que vai acontecer, se o leão vai comer, se o fogo vai queimar. Vou lá porque Deus vai falar. Mesmo que eu fuja, mesmo que eu tenha medo, eu caio Deus me chamou, eu caio dentro da boca da baleia e Deus fala comigo. Então, irmãos, isso é por isso que eu digo, igreja é um lugar de pessoas espirituais. Se você quer viver na carne dentro da igreja, Deus não vai falar. Você vai se debater e a tua carne vai gritar. Vai gritar contigo. Adão e Eva perderam essa sensibilidade, sabia? Eles tinham contato com Deus, eles perderam a sensibilidade. Depois do pecado. O pecado nos tira a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, irmãos. Eu hoje estava no discipulado e eu disse, pastor, o que tu está acabrunhado, Márcio? Eu disse, eu vou te falar uma coisa. Eu contei aquela história, eu contei no culto que aconteceu comigo, a Karine e as crianças. E eu realmente, desde aquele dia, parece que uma mancha entrou dentro de mim. Uma marca me pegou. Ele disse, já pediu perdão? Não, já pedi perdão. Então vamos orar e esquece isso aí, cara. Isso aí é coisa do maligno que está te acusando. Mas é uma marca tão ruim, irmãos, que é um pecado. Eu cometi um pecado contra a minha família. E isso fica na gente, incomodando.
Isso é aquilo que a gente fala que dá liberdade, uma brecha para o inimigo ficar ali te acusando, falando, te incomodando, e tu não consegue ouvir a voz de Deus. Então o pecado, irmãos, cuidado, o pecado no meio da igreja vai te fazer tu não escutar a voz do Senhor Jesus. Amém? Mas pastor, Deus fala? Fala. E fala para homens e mulheres espirituais, de forma muito louca. Não é como eu estou falando, não. E eu citei alguns exemplos. Se tu quiser anotar, Juízes 6:36. Teve um homem lá chamado Gideão. Juízes 6:36. Teve um homem chamado Gideão que um dia disse assim, ó: Senhor, se é para fazer tal coisa, olha como é que Deus falou com ele. Eu vou botar uma lãzinha aqui na janela. Quem conhece essa história? Vou botar a lã. E se ficar molhado, coisa e tal, tu lê a história, tu vai ver. Eu vou saber a resposta tua. E Deus foi lá e falou com ele. Isso é no mundo espiritual, irmãos, ou não é? Ele entendeu, olhou assim, Deus falou. Não é simpatia, não é nada, tá, irmãos? Deus falou com Gideão. Se tu quiser ver 1 Reis 19, 11, 12. Deus falou falou com Elias, sabe como? Numa brisa suave, num vento suave. 1 Reis, né? 1 Reis 19, 11, 12. Deus falou com Elias numa brisa suave. Homens espirituais vão ter que escutar o Senhor falando. O Senhor vai ter que falar comigo. Jeremias 18, 1, 6, conhecidíssimo. Deus falou com Jeremias no barro do oleiro. Jeremias 18, 1 a 6. Números 22, 23, 29. Uma conhecidíssima que você vai ver. Deus fala com Balaão. Aonde? Números 22, 23 a 29. 22 o capítulo, 23 e 29. Deus falou com Gideão, com quem, irmãos? Com Balaão. Com a jumenta. Deus fala, irmãos. Deus usa o que Ele quer para falar. O vento, a água, o fogo, o mar. O que Ele quiser, Deus usa para falar. A gente só precisa ter uma coisa, estar sensível à voz dEle. Deus vai usar, talvez, irmãos, aquele irmãozinho que nunca vem à igreja. Aquele senhor que entra na igreja uma vez na vida. Ele vai usar um mendigo sentado e vai te liberar uma palavra, talvez, do mendigo na tua vida. E tu tiver no espírito, vai sentir no teu coração. Agora, se tu olhar na carne, tu vai olhar, quem é esse tipo estragado, barbudo, cheio de piolho, pé de bicho, fedorento, vive na rua, não tem nem casa, nem família para me dizer uma palavra. Carne. Carne. Se a gente estiver sensível ao Espírito Santo, irmãos, um abraço fala. Quando eu digo para vocês, eu conto várias vezes que o abraço do pastor Samuel mudou a minha vida. Deus falou com ele, comigo num abraço. O mesmo abraço que ele dava no Rodrigo, o Rodrigo ficava lá. Eu acho que sim. Ele falou lá no casamento, que ele dava um abraço no Rodrigo, Parecia um palito de picolé, depois todo chupado só. Hoje, como é que Deus tem falado contigo? Como é que Deus tem se comunicado? Como é que é a tua comunicação com Deus? Qual é a tua visão de Deus? Qual é a voz de Deus para ti? Porque nós esperamos uma voz, né, estridente, tipo a minha. Uau! Eu sei que vocês escutam as pregações lá com o Marco Grave, porque vocês amam a minha voz. Hoje me deu uns 8 tipos de nojo escutando uma pregação minha. Como eu grito, só vocês para me aguentar. Tá louco, irmão? Vocês têm que falar para mim, pastor. Tem que parar, pastor. Vou repreender. Como é que Deus tem falado? Talvez Deus tenha falado com o nosso tempo, na nossa igreja, Igreja Vida, sabe como? Através das células, irmãos. Talvez Deus tenha te dado um tempo tão bom de ouvir palavras maravilhosas, esses líderes maravilhosos que se dedicam a levar uma palavra. Talvez Deus tenha falado contigo quando tu chega numa casa e aquela porta abre para você entrar e você é recepcionado daquela forma tão boa. Quando você chega, você ganha um abraço tão bom. E Deus está falando contigo ali. Talvez naquele chimarrão, naquela conversa. Talvez quando todo mundo vai embora da célula e só você fica lá até meia-noite, 1h da manhã, e os líderes estão lá. Sim, vai dar certo, E você está lá com eles e Deus falando. Talvez Deus está falando com você, mas a gente não está escutando. A gente quer escutar outras coisas de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém?
Talvez Deus tenha falado através do discipulado, que a gente está precisando ajeitar. Talvez Deus está falando com aqueles irmãos que estão fazendo esses cursos e mais cursos, curso de casais, vai ter curso de finanças, tem escola depois. Talvez Deus está falando aí. Talvez Deus tenha falado do teu TSD. O que é isso, TSD? Quem é que sabe? Não é uma doença venérica isso, não? Não, né? Tempo a sós com Deus. Talvez Deus está falando contigo lá, irmãos. Tem que estar sensível. Talvez Deus está falando contigo no meio de tantas e tantas circunstâncias negativas, que você não faz ideia, como é que pode? Mas deixa que sexta-feira que vem o pastor Railson está aí, o profeta Railson vai dar uma disparada de, rajada de palavras em línguas proféticas que vai mudar a minha história. Irmãos. A última vez que o Railson veio, ele falou tanta coisa, ele olhava para mim e dizia assim, quem estava aí vai lembrar. Tudo que tu fala, né, eu estou falando aqui, mas agora eles vão acreditar, porque é eu que estou falando. Ele falou. E é verdade, irmão. Não, pastor, pode ficar tranquilo, que agora quando eu ir embora é só tu ajeitar, porque tudo que tu fala, eu estou falando, mas é eu que estou falando agora o negócio vai. É diferente, né, irmão, se fosse o Luiz Hermínio. Vai fazer o quê? A segunda coisa, irmãos, a segunda coisa ali que a visão, ter uma visão exige, renúncia e sacrifício. Deus disse a Moisés, venha, vou te enviar ao Egito e a Faraó. Eu já falei aquele dia na pregação, mas Deus, não fosse tu que descesse, disse para mim, Santíssimo, que tu viu a aflição do teu povo, o sofrimento, e desceu para livrar eles. Por que eu tenho que ir ao Egito e a Faraó? Vás tu, Excelentíssimo. Não, vem, Moisés. Vai ter que renunciar a tudo e eu vou te mandar para lá de volta. Renúncia, irmãos, e sacrifício para ouvir a voz de Deus. Abraão, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Né? E eu te enviarei para a terra que eu te mostrarei. Renúncia e sacrifício. Eu peguei só 2 exemplos, mas você pode pegar vários. Jesus, irmãos, deixou a glória dele, renunciou a tudo por mim e por você, para sacrificar a vida dele por mim e por você. Amém? É bom isso ou não é bom ouvir isso, irmãos? Saber que ele fez isso por mim e por você. É maravilhoso, irmãos. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo ficar indiferente a isso quando eu começo a entender disso. Porque a gente faz de um Jesus, mas quem pediu para te descer lá do céu? Quem pediu para te sacrificar na cruz? Ninguém pediu, foi por amor. Ele nos amou primeiro. Ninguém precisava pedir para ele. Foi por amor. E hoje, irmãos, o que é que eu e você temos renunciado, sacrificado, para ter uma visão de reino? O que é que eu e você podemos sacrificar para ter essa visão de reino? De querer ser uma igreja... Irmãos, nós não fizemos ideia a hora que romper esse negócio. Nós não conseguimos imaginar a hora que romper esse negócio. Se nós achamos que isso aqui é pequeno, irmão, isso aqui não faz nem perto daí onde Deus vai botar nós. Eu não estou falando em prédio grande, não. Onde Deus vai levar nós. Mas você vai ter que se manter no foco, na linha, no Espírito, na linha do Espírito Santo, amém? Quando eu vou, a última vez que eu fui lá no seu Ivan, agora na célula do Rodrigo e da Liane, eu disse para o seu Ivan, tinha 15 pessoas, né? O Leonardo estava lá. Na antepenúltima, na nessa estava da chuva agora. 15 pessoas, abri a porta, o pastor, olha lá a célula das crianças, abri a porta, fiquei apavorado. Eu vi tanta criança. E nós oramos lá e declaramos, irmãos, nós vamos ter uma igreja lá em Tramandaí, na Emboaba. Quando, pastor, tu está louco? Eu sou louco mesmo. Sei como, não sei como é que vai ser, mas nós vamos ter, porque é isso, a vontade do Senhor está no coração da igreja. A gente tem que ter essa visão. E Jesus nos ordena para irmos e fazermos discípulos. Ele continua pedindo. Lá ele pediu, vão, sai desse monte, vão lá, vão fazer discípulos. Agora em Jesus, vão fazer discípulos. Quanto mais gente para me adorar, mais o céu vai se abrir. Quanto mais famílias intactas, sem que o diabo toque, mais eu vou abrir a porta do céu para vocês. Quanto mais jovens em santidade, mais eu vou abrir a porta dos céus. Quanto mais você negar a vontade de vocês, quanto mais vocês sacrificar, mais eu vou fazer por vocês. Deus está mandando nós ir, continua mandando, irmãos, sair desse monte. A terceira coisa que a gente precisa ter para ouvir a voz de Deus, dedicação e iniciativa, irmãos. Se você não é uma pessoa dedicada para querer ouvir a voz de Deus, irmãos, não peça para ouvir a voz dele. Dedicação e iniciativa. A minha dedicação faz com que Deus possa afirmar princípios dentro de mim.
A tua dedicação faz com que Deus possa firmar princípios dentro de ti. A tua dedicação em ser santo, ser de santos, porque eu sou santo. Deus vai firmar princípios de santidade dentro do teu coração. Ele não vai deixar você querer ser santo sem ter princípios dele dentro do coração. Ele vai firmar, ele quer ser santo. E ela vai ter princípios para ser santo. Ela quer ser uma mulher sábia, que até a mulher sábia edifica a sua casa e ganha seu marido. Eu vou edificar princípios de sabedoria dentro dela. Pode ter certeza, Deus é o desejo dele. Mas eu tenho que ser dedicado a isso. Dedicação significa afeto, empenho, responsabilidade e amor. Amor, afeto, empenho, responsabilidade e amor. Pessoas dedicadas ao que fazem, irmãos, têm princípios e fazem com alegria. Pega um funcionário que trabalha em qualquer empresa e é dedicado no que faz. E conversa com alguém que não é relaxado. Tu vai ver os princípios diferentes de um para o outro. Tu vai ver claramente os princípios. Por que o patrão gosta mais do fulano? Porque ele tem princípios, caráter. Ele chega na hora certa, princípio. Ele sai na hora que pode. Se eu peço para ele ficar, ele fica. Ele não reclama do que ele ganha, porque ele ganha conforme ele assinou lá no papel, lá no contrato dele, que era isso. Agora ele não fica mais reclamando, porque ele assinou o contrato. Por que ele assinou o contrato? Princípios. A gente tem que ter princípios dentro do nosso coração. Senão não vai adiantar. Deus não vai fazer. Amém? A quarta coisa, irmãos, para nós ouvir a voz do Senhor, tem um espírito de fé. Talvez muitos aqui, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, não faço nem ideia. Você vai ter que ter um espírito de fé para ouvir a voz dele. Um espírito de fé. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Eu não saio da tua presença sem ouvir a tua voz, Senhor. Eu vou passar noites em sono, mas eu vou levantar de madrugada e tu vai ter que falar. Se aquele pastor lá, careca, fala que ouve, eu também quero ouvir. Te prepara que ele pode falar de diferentes formas. Para mim de um jeito, para ti de outro. Talvez ele levou anos e anos dizendo a mesma coisa para a Liane. Espere em mim, espere em mim, espere em mim, espere em mim. Talvez ele pegou o Rodrigo e disse, querido, ela está esperando, vou criar uma circunstância para te ir. E falou com o Rodrigo de outra forma, e aí vai falar contigo, e aí vai falar. Ele falou em 8 anos, irmãos, ele me pegou de um jeito, me levou numa circunstância do céu ao inferno, para mim estar aqui nessa noite. Ele pegou assim, eu vou te quebrar todinho, tu vai ver, e não fica preocupado quando diz que ele me levou do céu ao inferno, porque ele me fez eu ver a cara do capeta mesmo. Para mim dizer, eu não quero isso, eu quero é tu, Jesus. Ele fez isso, me botou numa depressão, me botou quase 25 mil reais de dívida nas paletas, para deixar de ser bobo, para achar que era orgulhoso, bobão, rico, o bambambam da praia, quase separado, destruindo uma família. Ele me jogou lá no chão e disse, agora tu vai ver quem é que pode te levantar. Quem pode te levantar? É tu, Jesus. Daí eu vim chorar, eu vim chorar. Ele me colocou aqui faz 8 anos, irmãos. Tu acha que ele não pode te colocar em lugar melhor? Muito melhor? Vai nos colocar. Vai nos colocar. Teve que falar com a Liane um dia, e a Liane, eu sempre brinco. Dá um tapa na mesa, né, Liane? Para falar comigo. Para falar literalmente, a Liane é prova falar comigo. Não tinha nada a ver com o negócio. E aquela lemoa braba, coitado de ti, Rodrigo. Coitado não. Coitado não, vou te ensinar um segredo agora. Abre parênteses. Acho que já contei isso. O Fabiano em Santo Antônio disse quando ele discute com a esposa dele. Fabiano discute, um líder de célula? Líder de célula, pô. E diz que ele discute um dia, ele pregando lá em Santo Antônio, que eu estava no domingo, ele assim, e a esposa dele, sabe o que eu faço com o diabo? Quando eu e minha esposa e a Carol brigamos, esse dia nós brigamos, discutimos, ela olhou para mim, e eu estava bravo dentro de casa, ele chegou, e eu olhei para ela assim, vem cá, me dá um beijo de língua, vamos dar na cara do capeta. Diz que ela... vamos dar um tapa na cara do capeta, me dá um beijo de língua. Eu disse, boa essa, boa, gostei desse negócio. Gostei desse negócio, vamos pisar na cabeça do capeta. Irmãos, Deus fala de um jeito muito louco. Muito louco, espírito de fé. Sabe por que nós precisamos ter espírito de fé? Porque é da natureza humana. É da natureza humana colocar fim nos projetos e processos de Deus. Se nós não tivermos um espírito de fé, a gente coloca fim no processo e projeto de Deus. Sabe como? Moisés disse um dia, durante o projeto e processo, Deus tinha um projeto e um processo até libertar o povo. Mas quando ele pega Moisés diz assim, Senhor, eu sou pesado de língua, não vai dar. Eles não vão acreditar em mim.
Ele não queria colocar fim no projeto de Deus, no processo. A gente também é assim. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Eu, pastor, não. Ah, tá louco? Não. Eu, líder de não. Eu cantar, eu tocar, eu pregar, eu cuidar. Não. A gente quer sempre cortar o projeto e o processo de Deus pela metade. Não deixa Deus carregar a gente. Versículo 9, nesse mesmo Deuteronômio aqui, ele diz assim: eu sozinho não poderei levá-los. Mas quem disse que ele ia sozinho? Quem disse que ele ia sozinho? Eu estou contigo. Porém, esse mesmo, opa, desculpa, eu pulei aqui. Elias se escondeu na caverna. Quis cortar o processo de Deus. Depois de ter destruído lá os Balaal, como é que é? Balaal lá, os profetas de Balaal lá. Ele vai se esconder, com medo de uma mulher. Sempre tem que ter mulher nesse negócio, tia. Foi da Eva, todas elas não prestaram mais, foi em série. Misericórdia. Misericórdia, estou brincando, irmão. Mas ele se escondeu na caverna. Pedro fugiu do processo de Deus. Jesus disse para ele: cara, eu vou morrer assim, assim, assim. Entregou a chave para ele. Fez todo aquele rodeio. Ele: mestre, nada vai te acontecer. Queria estragar o projeto de Deus. Não, nadinha. É comigo. Todos, mesmo que todos te neguem, eu jamais te negarei. E ó, zarpou. Sobrou. Quem sobrou lá aos pés da cruz? Quem? 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 Não, quem? Além de João, quem? Quem mais? Quem mais? Mais? As mulheres. Maravilhosas mulheres. Sobrou algumas, irmãos. Tinha que sobrar algumas. E vocês são da geração daquelas que permanecem, são firmes. Amém? Os discípulos, irmãos, lá em Emaús. Lembra dos discípulos em Emaús? Querendo cortar o projeto de Deus, vinha. Era o cavalo do pica-pau e o outro matungo velho. Acabou. Aqui Jesus entra no meio deles. O que aconteceu? Só tu não sabe. O mestre, aquele que dizia que era o Messias, fizeram com ele. Sabe o que fizeram com ele? Ele, agora nós estamos voltando de volta porque acabou tudo. Tem que cortar o processo de Deus, o propósito de Deus. Só depois se deram conta que era Jesus que estava ali. Não corta os processos de Deus na tua vida, irmão. Esse mesmo Moisés, depois de um tempo cheio de espírito e princípio de fé, irmão, ele mesmo convenceu a Deus a não destruir o povo. Mas ele teve que ter princípios de Deus dentro dele e espírito de fé dentro dele para dizer para Deus: Deus, a tua palavra diz isso. A tua palavra. Quando você estiver cheio de princípios e espírito de fé, você vai diante do problema e dizer: Senhor, eu não aceito essa enfermidade da minha vida. Eu não aceito aquela família assim. Eu não aceito a minha família, o meu marido, patati patatá. É a tua palavra que diz. Mas eu vou ter que estar cheio de princípios e espírito de fé para convencer Deus disso. Senão eu não vou ter princípios, eu não vou ter nem argumento para dizer para o Senhor. Se eu não tenho espírito de fé, então, não tem nem como chegar. Eu disse 4, são 6, tá? A penúltima coisa para ouvir a palavra de Deus. Quem está sendo abençoado, irmãos? Você não pode mentir, irmãos. Se mentir, eu não rogo praga, mas eu creio que você vai ficar com os cabelos igual aos meus. Já tem um ali que já começou a reluzir, aquele lá já mexeu com o bonezinho. Ó. Bem assim. A quinta coisa, você vai precisar ter um projeto. Projeto é esse, irmãos? Projeto de execução? Não. Pessoas vencedoras sempre vão projetar a visão. Pessoas vencedoras têm que saber onde querem chegar. O Rodrigo disse que daqui a 9 meses, alguns dias, ele vai ser papai. Isso é visão, irmãos. Visão concreta. Ter visão. Você sabia que, abre parênteses, Railson, pastor profeta Railson, eu estou imaginando, tá? Eu tenho visão. Vai dar uma rajada de palavras, vai dizer assim: eis que te digo que aquilo que tu acha que é um, te prepara, são 3. Ou é ele ou eu, estou profetizando já, né, gal? Rodrigo só vai assim, ó. Vencedores sempre vão projetar sua visão, irmãos. Pessoas vencedoras sempre projetam. Eu projeto, irmãos, para essa igreja. Eu projeto para essa igreja. Eu olho assim, eu vejo. Eu enxergo. Sou meio doido. Você tem que projetar na sua empresa, na sua casa. Eu projeto visão para o Arthur, irmãos. Quando eu digo para vocês que eu oro por ele e coloco a esposa dele, minha nora,
linda, maravilhosa, que vai amar o sogro, vai fazer pudim para o sogro. Eu oro. Tem que projetar, irmãos. Projeta. A Karina, quando estava grávida da Valentina, do Arthur, ela cantava, dizia, ele vai ser um ministro de louvor. Aí o guri, visão, projeto, oração, palavra. Palavra, irmãos. A gente tem que crer naquilo que Deus diz que é para a gente fazer. Projeta o teu ministério, projeta a tua célula, projeta, não espera por mim projetar essa igreja. Você projeta a igreja junto comigo. Senhor, eu quero que essa igreja expande, ela ganhe a cidade de Osório, que nós vamos ganhar vidas, nós vamos estruturar bem, que esses ministérios. Projeta, irmãos, começa a orar para levantar profeta, mestres, evangelistas, pastor no nosso meio. Você tem que projetar. Você tem que sonhar com isso. Senão nós vamos viver na mesmice. Quer dizer, eu não vou viver na mesmice. Quer ver um exemplo bíblico? Neemias tinha propósito definido. Tinha ou não tinha? Tinha um propósito definido, já preguei sobre isso. Sabia como chegar e aonde queria chegar, irmãos. Sabia como fazer, tinha um material, tinha a permissão do rei, mas ele tinha algo muito melhor. O que era? Eu já preguei sobre isso. Diz ele no final que ele pediu para o rei permitiu, ele sabia o que tinha que levar, mas ele disse assim, que sabia que a mão de Deus estava com ele. Eu tenho a autoridade delegada pelo Senhor, pelo pastor Norte, para ser pastor dessa igreja. Eu tenho líderes poderosos, eu tenho uma igreja que está crescendo sadia, glória a Deus. Eu tenho pessoas que me amam, eu amo. Temos um templo, temos tudo, mas o que eu mais sei é que eu tenho a mão poderosa do meu lado, de Deus. Isso você tem que ter também, do seu lado, a mão poderosa do Senhor. Senão daqui a pouco vou falhar, essa igreja daqui a pouco vai falhar, você vai começar a olhar para aquelas manchas de mofo lá, você vai, ixi, sei não, hein? Daqui a pouco uma cadeira dessa racha com você, você vai embora, bravo por causa da cadeira. Mas quando a mão poderosa de Deus estiver com você, irmãos, a visão é lá, ele vai dizer assim, ó, para lá. Nós vamos para lá, passar as montanhas. Amém? Projeto tem a ver com iniciativa, irmãos. Tem que começar algo. Começa pela oração, começa pelo sonhar, começa escrevendo no papel. Uma vez uma pessoa disse para mim assim, eu nem tinha carro. Vai fechar o pátio, pastor? Nem era pastor, vai fechar o pátio, Márcio? Vou. Aí a pessoa disse, deixa o portão da garagem. Cara, para que garagem? Vou ter carro? Como que não vai ter carro, rapaz? Eu disse, eu tenho um carro, eu quebro. Deixa o portão da garagem. Não deu, acho que um mês ou dois. Uma pessoa foi lá na loja me oferecer um carro. E eu estava, tu lembra? Estava sonhando com um carrinho, o meu Veloster. Quando saiu o Veloster, eu comprei o primeiro Veloster azul. O Paulo tinha um também, era uns 20 anos mais velho que o meu. Aí foi. E quando aquela pessoa entrou lá, e ele veio na minha direção, na hora o Espírito Santo disse, aí vem teu carro. E eu olhei assim, eu estava convertido já, irmãos. E eu olhei assim, eu disse, e ele chegou direto de mim, eu quero falar contigo. Eu disse, eu quero vender meu escortezinho. Eu disse, pai, eu achava lindo o escortezinho, bonitinho, rebaixadinho, eu todo, né? Eu bonitão desse jeito. E ele fez a proposta para mim e disse, cara, eu não tenho condições de comprar. Não tenho condições. Pai, eu queria muito, mas eu não quero. Eu disse, não, então tá, bem. Foi para casa. Mas Deus para mim, esse carro é teu. Vai comprar esse carro. No outro dia ele apareceu de novo. Eu ganhei o carro. Voltou. Ele chegou assim e disse assim, o pai dele é que nem um pai para mim. O pai dessa pessoa. Chegou para mim e disse assim, o pai mandou te entregar a chave, tu paga do jeito que tu puder pagar para mim o carro. E depois eu devolvi esse carro para o Senhor. Para a honra e glória dele, eu dei o carro. Hoje não tenho carro meu, mas ando em tudo quanto é carro. E a garagem do portão valeu, está lá. A porta do portão da garagem está valendo. Então tem que ter visão, irmãos. Você tem que ter visão das coisas que você quer. Visão. Visão, sonhar alto. Amém? Visão, iniciativa é saber de onde eu vou partir, de onde eu vou sair, até onde eu vou chegar. E por último, irmãos, para ter uma visão de Deus, para te querer chegar junto, nós vamos ter que nem aquele monstro, não um monstro entre aspas, tem lá em Apocalipse, tem vários olhos. Vários olhos. Não tem algo lá em Apocalipse, não, que o Senhor fala que tem vários olhos, que olham tudo? Sabe quem são os olhos da igreja do Senhor Jesus? Vários olhinhos, vários olhos, vários olhos.
E para ter vários olhos contigo, irmãos, olha o versículo 13. Nós queremos chegar em algum lugar, ter uma visão, passar pelos montes. Versículo 13. O Senhor diz assim para Moisés: tomais homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Isso para mim falou de visão de reino. Tomar pessoas sábias, inteligentes, experimentadas, segundo as vossas tribos. O mundo copia o que a Bíblia diz que é para fazer. No mundo não tem tribo disso, tribo daquilo, minha tribo, não sei o quê. A pessoa eu com aquele cabelo espetado assim, da tribo dos Emo, né? Coisa e tal, não sei o que é aquele negócio, é. Imagina, cada um tem a sua tribo, a tribo tal, a tribo isso, a tribo aquilo, né? E aqui a palavra o Senhor diz, cada um tem a sua tribo. Sabe qual é a nossa tribo? Pegar pessoas experimentadas, sábias, inteligentes. Pegar aquelas pessoas experimentadas no seu casamento, que vai gerar mais e mais casamentos iguaizinhos. Uma tribo de pessoas, casamento tudo igual. Pessoas experimentadas que já passaram o sufoco, vão poder dizer assim, vai dar certo o casamento, querido, porque o meu era um caco, e Jesus reconstruiu o meu casamento. Pegar jovens que vão dizer assim, querido, essa tua tribo que tu vive aí, vem para o lado da tribo da santidade, tu vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Pessoas experimentadas, sábias, inteligentes, que podem cuidar de casais, de crianças, de jovens. Aqueles, irmãos, que esses aqui vão ser os que estão dispostos a subir montanha. Não tem que passar por CI. Não vão ficar rodeando, não. E para a gente passar por isso, a gente vai ter que apanhar um pouco para aprender. Não tem como. Não tem como a gente não apanhar para aprender. Mas se a gente passar pela prova dando glória a Deus, tudo vai ser bom. Amém? E daí para isso, irmãos, eu como pastor, você como líder, como membro, vai ter que enxergar pessoas sábias para te aconselhar. Você vai ter que enxergar. Essa pessoa tem sabedoria para me dizer. Eu estou com um problema com o Marlo. Eu não sei como, mas eu acho que ali tem uma... O que tu acha? Não pergunta para o diabo. Pergunta para pessoas sábias. O que eu faço? Como é que eu posso fazer? Pergunta para a multidão de conselheiros, diz a palavra, tem sabedoria. Procura pessoas inteligentes, irmãos. Inteligente não é porque tem um canudo de faculdade, não. Tem muita pessoa inteligente. Tem muita pessoa que sabe muito mais a Bíblia do que eu. Está sentado aí. Só porque eu sou pastor eu tenho que saber tudo da Bíblia? Não. Talvez você é um que é muito inteligente. Está fazendo o que com a tua sabedoria? Pessoas experimentadas. Não segundo o olhar da carne, mas do Espírito Santo. Pessoas que estão junto com você, indo à região montanhosa, onde existe a visão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você foi abençoado, dá um sorriso para a pessoa que está do teu lado. Diz assim, eu vou querer mais desse Deus. Quero ouvir a voz dele. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé? Marco, tem como largar um louvor aí mesmo? Se tiver uma música aí, eu queria que você de novo desse a mão para alguém. Se você sentiu tocado por alguém, para ir abraçar alguém, falar com essa pessoa, gostaria que você fizesse isso. Você sentiu os homens com os homens, as mulheres com as mulheres. Se você sentiu tocado de abraçar alguém, liberar uma palavra, orar com ela, irmãos, através desse louvor que o Marco vai soltar, eu queria que você gerasse visão para ela através da tua oração. Se você conseguir orar e gerar visão para elas, pode ser de 3 em 3, as irmãs de 2 em 2, de 4 em 4. Mas eu queria que você orasse aí, levantasse a sua voz e gerasse visão para elas. Quando você declara uma palavra de bênção sobre a vida de uma pessoa, você está dando direção para ela. Você está declarando aonde ela vai ir. Coloca ela na presença do Senhor.